Capítulo 7. Mitos sobre o casamento. Parte 1. Edwin. E viveram felizes para sempre. Com essa frase final dos contos de fada, criou-se um mito sobre o casamento. Nancy e eu vivemos mais tempo juntos, casados, do que individualmente solteiros. Embora tenhamos experimentado a genuína felicidade nesses anos de matrimônio, o elemento que torna o nosso relacionamento realmente bom é a alegria do Senhor. Toda alegria verdadeira nasce do sofrimento. É o princípio que o Senhor nos dá. O melhor mestre desta vida é o sofrimento, e não a felicidade. A evidência desse princípio encontra-se até na nossa conversão. Jamais se pode conhecer a alegria da salvação sem antes ter experimentado a tristeza associada ao arrependimento pelos pecados. Os períodos difíceis que eu e Nancy atravessamos foram a argamassa que manteve unidos os tijolos da felicidade. Ligados esses elementos têm construído uma alegria real e duradoura em nosso casamento. Quando você pensar em construir seu casamento, analise bem a matéria-prima e a pessoa com quem irá compartilhá-la. A decisão de se casar é a segunda decisão mais importante que podemos fazer. A primeira é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Você, mulher, tem o poder de escolher o homem com quem se casará, até o momento em que disser sim na cerimônia de casamento. Enquanto tiver esse poder de escolha, procure um homem que tenha um bom nome, isto é, um homem de bom caráter. É necessário discernimento para enxergar o verdadeiro homem por trás da personalidade aparente. Uma mulher cristã solteira e de bom caráter precisa ser ainda mais cautelosa. A doçura do seu espírito, sua bondade e sua afabilidade fazem dela a mulher mais atraente do mundo. À medida que começa a buscar a Deus, os homens começam a ir atrás de você. Brinca o humorista Van Crouch. É engraçado e verdadeiro. É sempre mais fácil fazer uma construção nova do que uma reconstrução. Não é sábio entrar em um casamento, sofrer mágoas e decepções do começo ao fim, e depois ter reconstruí-lo para fazê-lo durar. Busque a virtude do bom caráter, pois todas as outras circunstâncias e situações são variáveis. Ao longo do meu casamento com Nancy, o mundo tem mudado e nós também. É inevitável que as variações na sociedade causem alterações do nosso modo de vida. A única coisa permanente na maturidade é a mudança. Hoje, as mulheres têm de enfrentar questões que colocam os relacionamentos sob uma ótica diferente e que exigem ajustes no estilo de vida. A verdade não varia, mas a maneira como ela é aplicada em nossa vida pode variar. Portanto, as expectativas têm de mudar. Durante minha infância, passada em Los Angeles, o propósito das escolas era dar às crianças informações que não estavam tão disponíveis ou acessíveis em casas. Assim, para nossa formação educacional, nos disponibilizamos livros, professores com boa formação e certas disciplinas escolares. Esse foi o objetivo das escolas desde o início. Apenas poucas décadas atrás, a informação sobre o mundo era escassa. O fluxo de informações levava dias, meses e até anos para alcançar o mundo inteiro. Quando eu era garoto, meu primeiro emprego foi ficar numa esquina vendendo jornais. Eu zigue-zagueava entre os carros para vender as notícias do dia aos motoristas que passavam. Mal podia imaginar que, no futuro, a velocidade de acesso a tais notícias realmente mudaria o mundo e exigiria que eu fizesse alterações em minha maneira de viver. Atualmente, vivemos a era da saturação de informações. No entanto, a diferença entre a informação do passado e a da atualidade é que a maior parte do que é veiculado hoje são banalidades. A busca pela banalidade tornou-se a mais do que um simples passatempo. É um estilo de vida. A programação televisiva inteligente foi relegada a emissoras ou estações pouco assistidas, enquanto os canais poderosos só oferecem atrações fúteis. Os jornais, assim como a televisão, reduzem as notícias às manchetes e a realidade é sempre abordada de maneira superficial. Os políticos se expõem na televisão através de inserções e a sociedade moderna lida com imagens em vez de lidar com assuntos. Estamos vivendo a era da banalização.
A vida, no entanto, está longe de ser banal, e as questões com que as mulheres se deparam são bem reais. O fato de as mulheres trabalharem fora já não é mais novidade, tornou-se uma regra na sociedade. Um artigo da revista Save Woman relata que, segundo estatística nos Estados Unidos, em 1987, 61% das mulheres casadas trabalhavam fora. A previsão era que por volta de 1990 fossem 65%, em 2000, 75%. Não é de estranhar que o cuidado com os filhos tenha se tornado um assunto tão importante em nosso país. Comparadas aos homens que exercem as mesmas funções, as mulheres ganham cerca de 70% do salário que eles recebem, mas existe uma expectativa que essa média suba para 90%. Numa pesquisa feita em 1957, 80% dos entrevistados disseram que as pessoas que não queriam se casar eram anormais, doentes, neuróticas ou imorais. Já em 1983, apenas 25% dos entrevistados tinham uma opinião negativa em relação aos não casados, o que revela uma profunda transformação na percepção social. As mudanças que envolvem o trabalho acabam gerando forçosamente mudanças na vida doméstica também. Em 1987, apenas 15% das refeições em casa eram preparadas no fogão convencional. Cozinhar no micro-ondas tornou-se regra. A comida pré-preparada está começando a substituir os produtos enlatados e os alimentos frescos. As mulheres têm 25% menos tempo livre que os homens, e quando são mães de filhos menores de 12 anos, esse percentual sobe para 31%. Não é de estranhar que a ideia de um marido ajudar nas tarefas domésticas tenha se tornado uma questão importante. Os conceitos de moralidade também sofreram uma expressiva transformação. Em 1986, nos Estados Unidos, a maioria dos jovens na faixa dos 17 anos já tinha tido relações sexuais. Em 1987, a estimativa era que cerca de 80% dos rapazes e 60% das moças de 19 anos já tivessem se envolvido em alguma prática sexual, de acordo com a mesma pesquisa. A expectativa que algumas mulheres têm que viverão na mesma maneira que suas mães ou avós não passa de fantasia. Afinal, o mundo mudou. A vida está onde você está e o que faz dela. Não podemos ignorar, abandonar ou negar a dinâmica da vida. Seria tolice, por exemplo, pregar a mensagem cristã hoje como se vivêssemos no mesmo cenário sociológico do tempo de Cristo, exigindo das pessoas as mesmas condutas e ainda esperando da parte delas uma identificação com o ambiente em que Jesus viveu. Apesar disso, os princípios que Jesus nos deu permanecem tão modernos, reais, úteis, fundamentais e eternos hoje, quanto nos dias em que ele andou neste mundo e revelou-se a nós. O mundo muda, mas Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. A mulher virtuosa de hoje não é diferente daquela retratada nos tempos bíblicos, a mulher de Provérbios 31. De fato, a responsabilidade aumentaram, o estresse pode ser maior, a habilidade de administrar é mais necessária e o tempo mais precioso. A administração do tempo nos países industrializados não é algo somente para as grandes empresas, serve também para cuidar de um lar. Abençoada é a mulher cujo marido tem condições suficientes para sustentar a família, sem que ela tenha de trabalhar fora. Porém, mesmo as que não trabalham, acabam se envolvendo em outras atividades, como trabalhos filantrópicos, comunitários ou algum outro divertimento, de modo que também elas vivem sob pressão. As mudanças na economia puseram em foco a competitividade entre homens e mulheres, fenômeno que inclusive já se alastrou para o lar e até para a igreja. As mulheres têm exigido igualdade na liderança eclesiástica, assim como no governo civil. Não há como ignorarmos as mudanças e a tensão resultantes disso. O maior perigo para a solteira, ao pensar no casamento, é a ideia do príncipe encantado, do pensamento mágico. Casar-se, tendo em mente o conceito de que viverá um tipo de vida sempre fascinante e sem preocupações, é acalentar um mito. Outro mito é tentar se convencer de que o que se enxerga em um pretendente não é real. Isso é engano puro e simples. Casar-se com alguém porque ele é sexy e divertido, porque transmite segurança ou porque é um cara legal, não é apenas imprudência, é tolice. O príncipe encantado é uma ficção.
Criar algo fantasiando a partir do nada é uma forma de pensamento mágico. Deus, porém, faz milagres, e não é mágica. Enfrentar a realidade é a única maneira de se viver de fato. Verdade e realidade são sinônimos. Jesus é a realidade suprema, porque Ele é a verdade. Para se casar ou preservar o casamento, você precisa que o Espírito de Cristo a conduza e guie a toda a verdade. Recentemente, tomei café da manhã com um homem que havia caído do pedestal da aceitação religiosa nacional. Agora estava sentado em uma lanchonete com um amigo, falando sobre o futuro de sua vida, de seu ministério e de sua esposa Beth. Disse-me que não tinha certeza que o casamento sobreviveria a tudo o que lhe acontecera. Eu o animei, relembrando-lhe a verdade. O problema não era o que havia acontecido, mas sim a condição da vida dele naquele momento. Você jamais se entregou a alguém, embora Beth o tenha amado, confiado em você, estado ao seu lado e se entregado a você, falei a ele. O seu ministério baseava-se no que você aprendeu, e não no que você acreditava. Agora sua esposa encontrou um emprego e está construindo uma nova vida fundamentada no que ela pode produzir, e não nas promessas que você faz. Está enfrentando a realidade com relação a si mesma, a você e ao futuro. Por outro lado, você continua tentando escapar para não ter que enfrentar a realidade, não ter de se arrepender e não ter que restituir o que deve. Beth havia estado no topo com aquele homem, no pináculo da fama e da riqueza. No entanto, nunca conseguiu fazê-lo enxergar que tudo aquilo estava alicerçado numa base efêmera, e não sobre a realidade concreta. Ela tinha esperança de que a bolha jamais estourasse, e preferiu fechar os olhos para a realidade, que o marido levava uma vida dupla. Encobriu os fatos por meio de enfrentá-los, porém tudo acabou desmoronando. Eu estava conciliando os dois, então após alguns dias conversei com Beth pelo telefone. Agora, quando ele está em casa, ela não finge mais que as coisas não são o que parece. Em vez disso, está reconstruindo sua vida com base na verdade do seu relacionamento com o Senhor e tem suas habilidades pessoais. Não está sendo fácil, mas hoje ela tem mais segurança em Deus e em si mesma. É mais eficiente e capaz de realizar as coisas com um nível de excelência nunca antes atingido. Beth está desfrutando o sucesso e a vida. Ela não pode voltar no tempo e reviver os anos passados, mas tem uma palavra de advertência para nós. Encare a realidade o quanto antes. Não espere até que ela se obrigue a fazê-lo. Quando uma mulher se casa, ela se casa com o caráter do seu marido, não com a personalidade dele. O que quer que um homem seja antes do casamento, ele o será em maior medida após o casamento. A vida de solteira pode ser difícil, mas é bem mais fácil de suportar do que aquilo que Beth e outras mulheres têm sofrido. Vejamos uma carta que recebi de uma mulher cristã solteira da Malásia. Em nome de nós, mulheres, quero lhe agradecer por falar com tanta ousadia a esses homens que estão vivendo muito abaixo da imagem que Deus planejou para eles. Algumas mulheres escolhem se casar, outras optam por permanecer solteiras diante do que vem ou se recusam a aceitar o menos ruim, já que desejam o melhor que Deus tem para elas. No entanto, como podemos nos relacionar de maneira cuidadosa e significativa com solteiras do sexo oposto? Queria saber se vocês concordam comigo quanto ao fato de que muitas vezes são as mulheres que estão tomando a iniciativa, fazendo aquilo que os homens deveriam fazer no namoro. Talvez por medo da rejeição, nada é dito de forma explícita entre os solteiros. E com isso, nem o homem, nem a mulher sabem quando um relacionamento ou compromisso começa e quando acaba. Tudo é deixado no ar. Assim, alguns se magoam, ficam confusos e amargurados, tornam-se insensíveis e, consequentemente, se fecham para os futuros relacionamentos. A carta dessa jovem retrata a realidade de solteiras de todas as partes. Felizmente, Deus está fazendo uma obra no coração dos homens de hoje, tornando-os mais responsáveis e levando-os da era da mediocridade masculina para o período da verdadeira hombridade, que significa ser semelhante a Cristo. Contudo, para as mulheres, o problema são os critérios que usam para avaliar um homem. Um mau caráter não é necessariamente aquele cavaleiro que parece em uma armadura enferrujada. Por outro lado, o homem, aparentemente menos promissor, pode acabar se tornando um gigante espiritual,
desde que tenha um coração voltado para Deus. O jovem mais pobre pode se tornar um rei. A confirmação de que você precisa é a orientação de Deus quanto se casar ou não com determinado homem. A respeito disso, Nancy tem mais a dizer. Nancy. Algumas mulheres parecem querer insistir em acreditar nos mitos em vez de se livrar deles, encarar a realidade e aceitar o que Deus tem para elas. Vejamos agora mais 5 mitos comuns sobre o casamento. Mito número 1. Ainda tem algumas dúvidas, mas no fim, tudo vai dar certo. Conheci várias mulheres cuja vida foi arruinada em função desse mito. Uma das que me vem à memória é Joyce. Ela não tinha a paz de Deus quando se casou. Mesmo sabendo que o Senhor instila sua paz em nosso coração quando agimos de acordo com sua vontade. Assim, em meio a uma crise perturbadora, ela racionalizou suas dúvidas e se casou com o noivo. Foi um desastre. O marido a maltratava, a humilhava, nunca parava nos empregos e ainda molestou a filha deles, que até hoje sofre com trauma. Em vez de proporcionar a Joyce o céu que Deus tinha para ela, ele fez da vida dela um inferno. Quando finalmente ele foi embora, ela pôde reorganizar sua vida. Contudo, sente-se culpada toda vez que olha para a filha, vítima involuntária da infeliz decisão que ela tomou. O mito de que a mulher deve contrariar o seu bom senso e insistir em uma relação assim, esperando que tudo dê certo no final, não passa de um falso otimismo e de uma mentira do diabo. Se a mulher não está absolutamente convicta que foi Deus quem a uniu ao homem com o qual está se relacionando, ela precisa dizer a ele: sinto muito, mas você não é o homem com quem Deus quer que eu me case. Nossa relação termina aqui. Geralmente, isso traz um sentimento de alívio. A oração, a autoanálise e o auxílio de um conselheiro temente a Deus, um pastor, por exemplo, vão ajudá-la a descobrir por que você achou, de início, que realmente precisava daquele homem em sua vida. Mito número 2. Eu posso mudá-lo depois que nos casarmos. Esse é um dos maiores enganos. O marido não nos é dado como um projeto em construção. Tratar o marido como um projeto inacabado equivale a negar a hombridade dele. Se a mulher tentar mudar o homem, ela se deparará com rancor, amargura e discussões que jamais serão solucionadas. É mais prudente conversar com seu parceiro antes do casamento sobre as áreas nas quais você gostaria que ele mudasse. Enfrente a realidade. Abra o jogo. Se o seu pretendente não satisfaz suas necessidades antes do casamento, também não a satisfará depois. Mito número 3. Eu não preciso completar os estudos, pois ficaremos casados para sempre, e ele vai me sustentar. Atualmente, cerca de metade das crianças em todos os Estados Unidos é criada por pais separados ou solteiros, em geral pelas mães. Sem instrução escolar, como essas mães poderão sustentar os filhos ou até mesmo ajudá-los em suas tarefas escolares? Para uma jovem mãe, bastam poucas noites fazendo deveres do 4º ano com os filhos para começar a desfazer esse mito. Geralmente, as solteiras têm melhores oportunidades de completar os estudos e de aprender uma profissão, e assim, podem estar preparadas para dar à família um sustento adequado, caso necessário. E essa não é mais uma atitude pró-mulher. Ao contrário, trata-se de um pensamento tão antigo quanto a humanidade. A mulher descrita em Provérbios 31, por exemplo, estava apta a cumprir qualquer tarefa. Creio que os livros que Edwin escreveu para o público masculino alcançaram tantas leitoras quanto leitores. Por causa disso, temos recebido muitas cartas de mulheres. Uma delas contou que estava vivendo um dilema por causa da infidelidade do marido. Não sabia se ele a amava, mas caso se divorciasse dele, sabia que não poderia se sustentar sozinha. Outra contou que o marido maltratava a ela e aos filhos, mas que ela não ousava deixá-lo, já que não sabia como sustentar a casa. Que tristeza ter de considerar esse tipo de questão, quando o bem-estar dos seus filhos está em risco.
Essas são situações reais em que pessoas como eu e você se encontram todos os dias. Viúvas, divorciadas, idosas e até esposas de militares enfrentam esses conflitos. Temos de agir por fé, não por medo. Contudo, existe uma enorme diferença entre agir por fé e agir por suposição. Supor que você nunca precisará dos estudos é tolice. Mito número 4. Os homens são mais inteligentes que as mulheres. Da perspectiva sociológica, já desmentimos esse mito no capítulo 3. Biblicamente, ele também não encontra respaldo. Tanto os homens quanto as mulheres possuem dons e talentos. Não tenha receio de usar os seus dons. Os planos de Deus para a sua vida pessoal não acabaram somente porque você se casou. Para onde quer que ele a estivesse conduzindo quando solteira, pode continuar conduzindo depois de casada. Portanto, mantenha os olhos abertos e os ouvidos atentos, não apenas para mudanças, mas para continuidade. Quando for escolher uma profissão, não deixe esse medo convencê-la de que você deve escolher uma carreira inferior àquela que é capaz de exercer. Os sociólogos chamam de síndrome de Cinderela, o fato de algumas mulheres escolherem carreiras que estão abaixo do potencial delas. Se é para escolher uma profissão, que seja que te satisfaça e que lhe proporcione uma renda. Se você precisa trabalhar, então não conviva pelo resto da vida com empregos que pagam os salários mais baixos. Ser capaz de conseguir cargos melhores. Entre um emprego mal remunerado e um salário de executiva, opte pelo salário de executiva. Entre fazer algo de que você gosta e fazer o que esperam que faça, opte por aquilo que lhe agrada. Mito número 5. Minha meta mais importante é me apaixonar e me casar. Se o seu sonho acaba no dia do seu casamento, então você está esquecendo do que vem depois, isto é, dos bons e dos maus momentos, das alegrias e das crises que o matrimônio trará. Esse mito é desfeito pela Bíblia, quando afirma que a meta mais importante de uma solteira é servir ao Senhor hoje, antes que chegue o momento de ocupar servindo ao marido. Se mantiver esse objetivo em mente todo o tempo, você não errará. Estará buscando em primeiro lugar o reino, e, consequentemente, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Sara era casada com Abraão, um homem rico, e desfrutava de todo o prestígio que essa posição lhe trazia. No entanto, ela não teve filhos durante os primeiros 80 anos de seu casamento, o que naquela época era considerado uma desgraça. Viveu em terras diferentes, e não apenas uma, mas 2 vezes seu marido a fez passar por irmã dele, de modo que o outro homem a tomou, colocando em seu harém. Abraão parecia estar preocupado apenas com sua própria segurança, e não com a de Sara. Contudo, Deus a resgatou das 2 situações, e deu-lhe um filho, quando já estava bem idosa. Você consegue imaginar a angústia que Sara deve ter sentido em alguns momentos? Talvez ela tenha começado sua vida de casada pensando, agora serei feliz para sempre. Entretanto, assim como cada uma de nós, ela precisou fazer uma série de ajustes e aprender a perdoar e a crer. Se você perceber algum desses mitos em sua vida, substitua-os por esta importante verdade. Se você não é feliz sendo solteira, não será feliz estando casada. Quando aprender a estar feliz e ser vitoriosa independentemente das circunstâncias, então você será capaz de criar uma vida feliz e vitoriosa para si mesma na relação conjugal. Por fim, gostaria de dar uma palavra às mães. Por favor, não pressione sua filha a casar-se com quem você acha que é o homem certo para ela. Ore, sim, com ela. Encoraje-a a estudar e ajude a preparar-se para a vida. Ensine e estimule sua filha a procurar um homem de bom caráter, pois ele existe. Pelos padrões convencionais, nossas 2 filhas se casaram tarde. Acompanhamos a vida dela dos 20 aos 30 anos, época em que suas amigas foram se casando e tendo filhos. Algumas até se divorciaram. Por fim, certa noite sentimos a forte direção de orar para que Lois se casasse. Eu e Edwin e as garotas fizemos uma oração de concordância. Na manhã seguinte, na faculdade de Direito, um estudante chamado Rick Billings convidou Lois para almoçar. Poucos meses depois se casaram.
João, por sua vez, chegou aos 31 anos, rodeada de amigos, mas sem nenhuma perspectiva de casamento. Um dia, durante uma viagem para nos visitar, o Senhor lhe disse que era tempo de orar conosco, em relação ao marido para ela. Quando ela chegou, não nos falou nada sobre isso. Alguns dias depois, Edwin, espontaneamente, virou-se para ela. Pela primeira vez, perguntou se ela não sentia que já era tempo de orar por um esposo. Ela concordou. Os dois me chamaram no quarto e oramos juntos. 2 meses depois, ela reencontrou um amigo da faculdade, Richard Ebst, e se casaram no mesmo ano. Não passe à frente de Deus. Lembra-se da história de Isaac e Rebeca? A primeira história de amor à primeira vista, relatada na Bíblia. Abraão enviou um servo à longínqua terra de seus parentes para encontrar uma esposa para seu filho Isaac. O servo encontrou uma bela jovem que concordou em regressar com ele para a casa de Abraão. Foi uma decisão dela. Ao ver Isaac, Rebeca desceu do camelo e foi a seu encontro. Isaac instantaneamente se encantou pela moça, e eles se casaram. Não é uma linda história de amor? O segredo é que ambos estavam completamente de acordo com a vontade de Deus. Permita que Deus escolha por você. Se for solteira, antes de se casar, tenha certeza absoluta de que o homem que você quer é também o homem que Deus deseja dar-lhe como marido. Se você tem pais cristãos ou uma família cristã, ore com eles. Essa é realmente a decisão mais importante que você pode tomar depois da decisão de crer em Jesus Cristo e de viver para Deus.